vou aqui, ó. Tá. Então, por cima aí mesmo. Vamos fazer o nosso. Boa noite a todos e a todas. Por falta de quórum, deixo de abrir a 4ª reunião extraordinária da Comissão de Esporte, Educação e passaremos à audiência pública para discutirmos a segurança pública do nosso bairro Sagrada Família, em torno do Independência, na praça esportiva do Grota, né? Mais popular, chamada como Grota. Então, é uma satisfação para a gente estar aqui preocupado com essa segurança, principalmente ali em torno do Independência, na Praça de Esporte do Grota, onde eu moro ali há 32 anos, a um quarteirão. Então, realmente está tendo muito assalto, muitos adolescentes à noite ali, que ficam usando droga, né? Então, é importante essa discussão. Eu e meu amigo, Coronel Piscininho, tá? Fizemos um requerimento para a gente discutir e ver o que pode ser feito de melhor para o nosso bairro. Convidamos todas as associações, tá? Pelo jeito não vieram. E antes de dar a palavra para o meu amigo Coronel Piscininho, eu gostaria de chamar para compor a mesa o Tenente-Coronel Gianfranco, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais. Tenente-Coronel Marcelo, comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar. Elber Gurgel Carneiro, gerente de operações de segurança da Arena Independência. Charles Alexandre Augusto, comandante da regional, representando o comandante Prates, né, Prates, da Guarda Municipal. Dr. José Luiz Barbosa, advogado criminalista. Adão Gomes, vice-presidente do CONCEP Leste e presidente da Associação dos Moradores do Veracruz. Senhor Sidney Jairo Zebeu, representando o secretário municipal de esporte. O Anselmo, qual sobrenome? Representando o nosso secretário Eduardo Janur. Tá? E eu gostaria de passar a palavra, primeiramente, para o Coronel Piscininho. Tá? Tem mais algum? Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença dos comandantes, dos senhores já nominados pelo vereador Pelé. E queria que aqueles que quiserem completar a nossa mesa, se tem algum representante também, seria um prazer estar aqui mais perto com a gente. Nós, nessa noite, pretendemos conversar um pouco sobre segurança. Segurança
que hoje é um tema que acredito, junto com saúde e educação, são os mais relevantes para a sociedade brasileira, mineira e da nossa capital. Segurança pública que faz com que as pessoas tenham um sentimento de que os nossos filhos, os nossos netos precisam muito dela. Mas para que isso aconteça, que nós possamos ter mais segurança, a médio prazo nós temos que mudar essas leis fajutas, essas leis que só protegem o marginal, enquanto nós, cidadãos de bens, ficamos presos nas nossas casas, às vezes, muitas vezes, através de grades. Os marginais populam tranquilamente nas ruas. E quando esses valorosos homens da Polícia Militar os prendem, no outro dia a maioria deles estão soltos. Neste ano, a estatística é muito grande de delinquentes que, por vezes, já foram presos e voltam para as ruas e continuam os seus crimes, zombando da polícia, zombando da nossa sociedade. Eu digo a médio prazo porque essas leis fajutas, fracas, elas têm que ser mudadas pelo Congresso Nacional, pelos deputados federais e senadores. Mas nós, vereadores, Pelé, nós temos que fazer uma pressão nos nossos parlamentares federais para que mudem essas leis. Mas enquanto isso não vem, nós temos que estar junto, muito junto com a nossa Polícia Militar, com a nossa Guarda Municipal, para que a sociedade unida, a sociedade coesa, a sociedade civil e esses anjos da Polícia Militar que nos protegem, estarem conscientes de que juntos nós somos mais fortes e podemos evitar muito, às vezes, crimes pequenos que fazem com que nós nos sintamos muito, eu diria, até apavorados. Então, essa reunião é para isso. Às vezes, nós também damos motivo para esses pequenos crimes, essas ocorrências que acontecem. Quantas vezes nós vemos as pessoas nas ruas tranquilamente com o seu celular, sem descuidados, e então as bolsas das senhoras. Ou seja, nós precisamos ter reuniões com a nossa Polícia Militar para que essas dicas de segurança sejam passadas para nós. E essa reunião, eu acredito, essa audiência pública vai poder esclarecer muito. Nós temos um equipamento no bairro Sagrada Família, que é a Arena Independência. E o que acontece em torno dela? Nós precisamos saber. Quando tem um jogo de duas torcidas grandes, que venham de outras capitais, o que fazer? Como estão esses procedimentos? Porque os moradores do entorno, depois do término de um jogo, a segurança é grande para eles. Mas o que acontece durante e no decorrer desse jogo, nas proximidades? Então,
daí que nós vamos tirar benefícios para nós, cidadãos da Sagrada Família, e poder informar as nossas autoridades para que as coisas aconteçam melhor para todos nós. Pois não, Pelé? Eu, antes de passar a palavra para a mesa, eu gostaria de pontuar que foram convidados todas as associações do bairro Sagrada Família, o senhor Marco Aurélio Alves, presidente da Associação dos Moradores e Empresários do bairro Sagrada Família, senhor Wilson Melo Júnior, do Grupo de Fé e Política da Paróquia Santa Etienne, tá? E outras associações. E chegou, Wilson, faça favor, por favor, participar da mesa. Nós estávamos comentando aqui que convidamos todas as associações. Agradeço aí, Wilson, pela presença. Tá? Eu acho que, independente de política, nós temos que trabalhar em pró ao bairro, à comunidade. Né? Então, como é um ano político, às vezes algumas pessoas misturam as coisas. Né? Então, nós temos que trabalhar em pró à comunidade. Tá? E eu fiz um levantamento, eu e o Coronel Piscininho, somos vereadores que temos mais requerimento no bairro Sagrada Família. No meu caso, especificamente, foram mais de 110 e 60% foram atendidos. Tá? E fazemos isso porque eu moro na região, no bairro, o Coronel Piscininho também. Tá? Então, é uma satisfação a gente poder lutar pelo nosso bairro. E uma satisfação poder abrir essa discussão, não só em torno do Independência, mas em todo o nosso bairro. Tá bom? Eu agradeço aí, Wilson, pela presença. Tá? E eu gostaria, primeiramente, de passar a palavra ao Tenente-Coronel Jean Franco. Senhores vereadores, vereador Pelé, vereador Coronel Piscinini, senhores membros da mesa, que eu queria cumprimentar aqui o meu amigo Tenente Coronel Marcelo, ao Gurgel, que são aqueles que a gente mais lida no dia a dia dos jogos no Horto. A gente tem costume de falar jogos no Horto, né? Pegou a peste de Horto, mas na verdade é o Sagrada Família. Eu queria pedir licença a todos, as senhoras e os senhores, desejando boa noite, para ser muito honesto do que eu vou falar e deixar o politicamente correto de lado. O batalhão de choque ele faz a segurança interna do Estádio Independência. O Estádio Independência é muito bem administrado, é um estádio fácil de operar, e aqui eu saúdo o Gurgel, que é um facilitador enorme no estádio, competente, mas ele, ao olhar os olhos de cada um aqui, eu tenho certeza que ele causa muito transtorno para a população que ali reside. Além da segurança interna, a gente faz escolta de torcida organizada. Só essa parte já é um problema gravíssimo que a gente tem na região do Horto. Vou citar alguns exemplos. No ano passado, no dia 1º de novembro, nós fizemos o jogo Atlético e Corinthians. Quem mora no Horto aqui vai saber exatamente o que eu vou falar. Naquela ocasião, a gente tinha previsão de 12 ônibus chegar ao estádio, e no dia chegaram 26 ônibus e 7 vans. Mudou todo o planejamento que a gente tinha feito para a chegada dessa torcida. Primeiro, o jogo não deveria ter sido Independência jamais. Atlético e Corinthians, aliás, Corinthians é rival de todas as outras torcidas no Brasil. E é uma torcida extremamente problemática. Como é que se chega com 26 ônibus e 7 vans no Independência com essa torcida? Refizemos o planejamento e achamos melhor entrar pela rua Córrego da Mata. Aliás, pela rua Nancy de Vasconcelos para acessar a Córrego da Mata e então acessar a Rua do Beco. Só que o primeiro ônibus ficou na esquina com Pitangui. Não tem jeito. O último ônibus ficou na esquina com Silviano Brandão. É impossível chegar no Independência com a torcida adversária sem que ela seja vista, diferentemente do Mineirão.
Ali, naquela ocasião, nós tivemos por 6 vezes que usar a força para dispersar torcidas, porque parecia que um pitbull viu o outro chegando e queriam brigar de qualquer jeito. Então, aquele jogo foi traumático para nós, porque ficamos chateados, porque o presidente do Atlético ainda falou que a culpa era da polícia, pelo problema de segurança pública que tivemos. Eu retruquei, pedi resposta no jornal e falei que o problema foi da torcida do Atlético que queria bater de qualquer jeito na torcida do Corinthians. Não vem falar que é muito fácil jogar a culpa na polícia militar, porque a gente não responde. Muitas vezes a gente não responde. E fica como que um político querendo tirar a responsabilidade dele para o público dele, porque a eleição ia acontecer no ano seguinte. Eu respondi à altura. E o Atlético é um clube que, junto com o Cruzeiro e a América, a gente faz de tudo para que eles sejam campeões, que eles sejam vencedores. É a minha obrigação. Eu tenho que defender os clubes daqui. Pois bem, passado esse trauma, a gente refez, como todo ano a gente faz, o laudo de segurança do Estádio Independência. É esse calhamaço aqui. Todo ano ele é atualizado e ele está disponível no site da Federação Mineira para quem quiser consultar. A gente tem uma sensibilidade muito grande com a população do Horto e do Sagrada Família, porque, na verdade, já haviam moradores quando o estádio foi construído, diferente do Mineirão, que ele foi construído e os moradores foram depois para lá. Me desculpa a sinceridade, quem foi para lá já sabia que iria passar por esses problemas. Mas os senhoras e os senhores do Horto, não. Os senhores não têm culpa. O estádio foi construído quando o Horto já estava estabelecido. Então, essa sensibilidade existe. As ruas do Horto, senhores vereadores, são estreitas. Elas causam o transtorno para quem mora lá. Por quê? Hoje, o torcedor, ele chega no estádio, ele não quer entrar no estádio. Ele quer ficar bebendo lá de fora. O estádio, ele não tem esse atrativo para a pessoa adentrar. Não por culpa do próprio estádio em si, é porque no Brasil é assim. E o torcedor fica na Silviano Brandão, fica na Pitangui, fica na Ismênia Tunes, fazendo uso de bebida alcoólica. Quando entra, já está um pouco alterado. E quando entra, ele deixa para entrar sempre faltando 10, 15 minutos para o jogo começar. O que já era problema se torna pior, porque nesse momento, todo mundo aglomera e aparecem os aproveitadores, aqueles que querem tomar carteira, tomar celular das pessoas, e o pior, aqueles que querem vilipendiar as mulheres que estão na fila. Isso acontece, gente. As mulheres são encoxadas, passam a mão nas mulheres. Mas isso é um fenômeno que acontece porque o brasileiro associa a bebida ao futebol. Isso vem de anos e anos. Isso aí é difícil de mudar, a cultura. Aliás, vai ser difícil, sinceramente, por isso que eu pedi licença para não ser politicamente correto. Mudar só por mudar. Nós brasileiros somos péssimos cidadãos. Péssimos. Somos aqueles que batemos no peito para reclamar da polícia, do político, mas todo dia a gente está com o celular no volante, a gente não respeita o espaço nos ônibus dos idosos, não respeita a mulher grávida que entra no ônibus. Isso é toda hora, é o dito cidadão de bem faz isso o tempo todo. E por vezes a gente tem que descer da viatura para tirar o pessoal que está dentro do ônibus, ocupando espaço de idoso. Isso é o tempo todo. É verdade, sim, nós somos péssimos cidadãos, sim. O problema aqui no Brasil é de educação. E isso vai ser difícil de mudar, por quê? Pasmem, quem dá mais problema no estádio hoje de futebol não é a torcida organizada, é o torcedor comum. Ele joga garrafa no estádio, ele não acha um absurdo a polícia chamar a atenção dele se ele fizer alguma coisa errada. E isso é o tempo todo. Bom, sugestões para a gente tentar melhorar o que pode ser feito. Primeiro, jogos de grande rivalidade não podem ser no Independência. Isso aqui está no laudo. Hoje, o Marcelo vai falar com mais precisão. Teve uma reunião no Ministério Público também para tratar desse assunto. O advogado do Atlético pediu para a gente ser mais preciso. Vamos citar, inclusive, quais os times não devem jogar no Independência contra o Atlético. Ou o caso do Cruzeiro também.
Porque você não pode colocar... O Corinthians, por exemplo, jogar com nenhum dos dois no Independência. O Flamengo não pode jogar com o Atlético no Independência. O Palmeiras pode, são torcidas amigas. Então a gente vai especificar quais os clubes que a gente recomenda que não sejam. Questão do... A gente tem um problema muito grande, as pessoas urinam na via pública. O pessoal aqui vai concordar comigo, não concorda? Pois bem, talvez, não sei se é possível, a gente conseguir a instalação... No edifício Acaiaca, no centro da cidade, tem um comércio, na verdade, que presta serviço de banheiros públicos para as pessoas, mediante pagamento de um valor. Quem sabe a gente consegue. Por quê? Como a pessoa não entra no estádio antes do jogo começar, ou faltando pouco tempo, ele vai ficar ali do lado de fora mesmo, bebendo. Ele só vai entrar e usar o banheiro do estádio quando tiver para começar o jogo mesmo. Então, talvez deixando esse banheiro do lado de fora, melhore. Né? O restante, senhoras e senhores, mais uma vez eu digo, eu peço licença para não ser politicamente correto. É difícil mudar. Talvez a gente vai ter que direcionar alguns jogos para o Mineirão exatamente para isso. O Mineirão hoje, ele causa ou causava o mesmo impacto que está causando no Horto. Nós fizemos uma reunião ano passado com a comunidade da Pampulha, e lá nós traçamos algumas estratégias. O espaço lá permite a gente fazer algumas alterações. Como também acontece o fenômeno de a pessoa querer entrar faltando 15 minutos para o jogo começar, porque queria ficar bebendo, aí a gente sugeriu que fossem criadas barracas de venda de sanduíches, comidas e bebidas na Avenida C, aquele espaço de frente ao muro da UFMG, a mata da UFMG, para direcionar grande parte do público para aquela região e tirar da porta das residências, porque lá acontece muito o que acontece no Independência. Chegou o ponto de um morador falar o seguinte: como as pessoas urinam no meu passeio, eu agora, antes do jogo começar, eu mesmo jogo urina no meu passeio, para ficar insuportável das pessoas ficarem ali. Porque já houve casos até desse mesmo morador reclamando que torcedores, como a casa dele era de grade, eles tinham o desplante de fazer xixi no cachorro. Como o cachorro estava lá na grade e tudo, latia pessoas estranhas na porta, a pessoa tinha o desplante de ir lá e fazer xixi no cachorro. Chegava a esse ponto. Mas o Independência é estreito, é totalmente estreito, é uma área bem conurbada. E a gente precisa achar solução, sim, porque a população sofre. Os clubes, principalmente o Atlético, ele tem a mítica do Independência, porque tinha um time muito forte em 2012, que criou-se até aquele ditado, caiu no Horto, está morto, porque era um time muito forte. Mas hoje, já provou-se, por exemplo, quer jogar contra o Cruzeiro lá, os 3 últimos jogos contra o Cruzeiro ganhou. Né? E o Mineirão oferece até uma arrecadação maior e um público maior. Então, assim, a sugestão também é que alguns jogos passem para o Mineirão. Nós somos sensíveis também à questão do Atlético, porque ele quer jogar, porque a torcida acostumou com o estádio e tudo, mas eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, privilegiar a população. Eu não gostaria de morar no Horto, vou sendo honesto, não gostaria. E se eu tivesse uma casa ali, eu já teria vendido. Porque eu fico imaginando, quando a gente sai com a torcida adversária, vou pegar mais um exemplo, Atlético e São Paulo, que o São Paulo eliminou o Atlético da Libertadores. A gente saiu com a torcida do São Paulo 1h da manhã, pela rua Nancy de Vasconcelos. Ora, quem tem que trabalhar e levantar às 6 horas da manhã? Até 1h da manhã você está ali, esperando. O barulho não deixa dormir, não tem jeito. Né? E a gente precisa realmente achar uma solução. Nós somos sensíveis, eu vejo a dificuldade da população. Para mim chegar, igual mais esse exemplo da torcida do São Paulo, para mim chegar com a torcida do São Paulo naquele dia, eu tive que fechar o trânsito da Silviano Brandão por meia hora. São torcidas inimigas. Você tem que despender um contingente enorme, você tem que fechar a Silviano Brandão em todos os lados, você tem que impedir o atleticano ou o próprio morador de circular na Silviano Brandão durante meia hora. E a pessoa fica incomodada, ali é a residência dela. Mas é a única forma, eu só tenho condições de chegar com a torcida adversária
no Independência pela Nancy de Vasconcelos. Suponhamos que eu vou fazer o trajeto Avenida dos Andradas, eu vou passar pela torcida do Atlético inteira. Já teve situações de eu ter que colocar a torcida do Cruzeiro no micro-ônibus da Polícia Militar para chegar no estádio. E é assim, os jogos lá são assim, não tem outra alternativa. Você só consegue chegar com a torcida adversária, ela sendo vista pela torcida do local. Naquele jogo contra o Corinthians, o atleticano me arguiu por que eu estava chegando com a torcida do Corinthians. Nessa hora eu até perdi um pouco a paciência. Eu respondi para ele, eu vou chegar como? Vou chegar de helicóptero com a torcida do Corinthians? Não tinha outro jeito. Depois do jogo ainda, naquele 1º de novembro fatídico, 2 horas depois do jogo, o jogo terminou às 18 horas, a gente começou a sair com a torcida do Corinthians às 20 horas. Ainda tentaram fazer uma emboscada para a torcida do Corinthians. Ou seja, aquela foi a 6ª necessidade de usar bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogêneo, gás de pimenta. E os moradores passaram por isso. Eu me lembro que nessa ocasião, na última vez, os moradores do prédio, eu esqueci o nome da rua, que fica abaixo da entrada do Estádio Independência pela Pitangui, onde os ônibus dos times entram, tem uma rua que eu não me lembro o nome dela agora. Alexandre Torim. Os moradores do prédio, ali na esquina, respiraram o gás de pimenta. Porque nós tivemos que fazer a dispersão das torcidas. E tem esse sofrimento. Imagina você dentro da sua casa, respirando gás de pimenta, que é o meio mais brando de instrumentos de menor potencial ofensivo, é o gás pimenta. Ali começa a progressão, gás pimenta, bomba de efeito moral, bala de borracha, bastão de madeira, jato d'água, se eu tiver com o meu blindado lá, a gente vai progredindo. Mas só esse gás pimenta, a pessoa fica tossindo e espirrando o tempo todo, pelo menos uns 10 minutos. Incomoda, a gente sabe que incomoda. E a gente tenta, de todas as formas, evitar isso. O Independência, já estou acabando, ele serviu como uma experiência interessante, porque a gente sempre teve um histórico grande de briga de torcidas organizadas. Nós descobrimos uma forma de controlar essas torcidas, mas descobrimos através da torcida do Atlético. Uma coisa, porque a gente não consegue impedir as pessoas de brigar. Voltando àquela fala que o brasileiro é um péssimo cidadão, e eu sou policial há 26 anos, a gente vê isso o tempo todo. Nada a não ser uma punição que realmente desestimula a pessoa, ou que traga um arrependimento muito grande, porque não vai valer a pena continuar fazendo aquele ato, nada vai fazer com que aquela pessoa pare de cometer aquele crime. Hoje, no Brasil, a violência decorre por quê? A pessoa comete um crime, ela não sofre uma sanção que desestimula ela a cometer aquele crime novamente. Ela não sofre uma sanção que faça ela arrepender daquele crime. E briga de torcida é a mesma coisa. Eles continuam brigando porque você pode prender várias vezes. Aí o juiz dá uma pena qual? Comparecer no batalhão de choque 2 horas antes do jogo e sair 2 horas depois do jogo. Simplesmente ela não vai. Está se lixando para a justiça. Se lixando. E aí, a única forma, pode não acreditar, sabe o que funcionou com a torcida organizada para parar de brigar? Tirar instrumento de percussão deles dentro de estádio de futebol. Se você tirar o bumbo, o atabaque, tirar a bandeira, a faixa, a torcida perde a identidade. Isso, depois que eu fiz isso o ano passado, e o Marcelo estava à prova que ele era meu subcomandante do batalhão de choque o ano passado, começou a funcionar. Hoje a gente tem um canal muito maior com a torcida organizada. Por quê? A gente usa de estratégia quando, por exemplo, tem a Rua de Fogo, e aqui eu sei que vai ser um assunto que as pessoas vão comentar aqui, o Atlético gosta muito da Rua de Fogo para incentivar o time dele durante a partida. É bonito a Rua de Fogo, o time de futebol passando no meio da torcida, os sinalizadores acesos, fica bonito. Eu aproveito aquele momento para logo depois chegar com a torcida adversária, porque a torcida do Atlético está toda envolvida com a Rua de Fogo, para evitar confronto. Mas mesmo assim eu já entro em contato com as torcidas organizadas. E hoje a gente criou um canal muito bom,
E eles viram que, se eles não praticarem violência, a polícia tem condições de ajudá-los e muito. O próprio Atlético utiliza muito a polícia militar para evitar que ele sofra sanções em jogos de futebol. Exemplo, o ano passado, nesse jogo contra o Corinthians, nós tivemos torcedores cuspindo no técnico do Corinthians, o Tite. E aquilo ia dar uma punição severa para o Atlético. O Atlético foi, nos procurou. Para ele conseguir não ser punido com perda de mando de campo, nós fizemos um boletim de ocorrência constando quem que cuspiu, depois de identificado. E isso ajudou que ele não perdesse os mandos de campo e só tomasse uma multa de R$35 mil. A gente está disposto a ajudar todos, mas eu garanto que aqui o meu assunto e o do Marcelo, que vai estar aqui comigo, a prioridade é a população. Nós vamos ajudar o Atlético, sim, desde que a primeira regra seja a população do bairro outro. Nós, policiais, também sofremos, gente. Quando nós usamos a força, nós respiramos o gás pimenta também, nós respiramos o gás lacrimogêneo, nós sofremos estresse, nós respondemos na justiça. Eu sempre falo, e volto a dizer para todos, eu sou contra a polícia militar dentro do estádio de futebol, porque nós estamos fazendo um serviço privado, sendo um órgão público, enquanto eu deveria estar na rua fazendo segurança para a população. Ao mesmo tempo, eu sei que nós não vamos sair do estádio, porque o comportamento do torcedor, não é só o brasileiro, não, o torcedor sul-americano, quem assiste jogos fora, principalmente de Libertadores, fora do Brasil, vai entender o que eu estou falando. Não sabem se comportar, beiram a selvageria. E por isso que tropa de choque tem que estar dentro do estádio. Essas eram as considerações que eu queria falar. O Marcelo vai falar também de uma reunião que teve no Ministério Público hoje. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel. Eu vou, primeiramente, eu acho melhor a gente ouvir a comunidade para depois as instituições, prefeitura, o próprio Gurgel também, para ver qual que vai ser E eu vou limitar um tempo, porque senão nós vamos sair daqui mais tarde, tá? Eu vou dar 7 minutos, tá? Aí deu 7 minutos, a pessoa conclui. Tá? Eu gostaria de ter a palavra do Dr. José Luiz Barbosa. Boa noite a todos. Boa noite, Coronel Piscinini, digno vereador dessa casa, na pessoa de quem eu cumprimento os companheiros da Polícia Militar, Tenente Coronel Jean Franco e Tenente Coronel Marcelo, com quem nós já tivemos a oportunidade de cruzar durante a nossa carreira. Em primeiro lugar, para esclarecer para a população, eu sou morador da Sagrada Família há 25 anos, onde eu criei meus 2 filhos, onde eu vi filhos de amigos meus crescerem, casarem e constituírem família. E, obviamente, o seguinte, a Sagrada Família é um bairro tradicional. Por que eu digo tradicional? Porque é um bairro onde a maioria dos seus moradores são moradores antigos. Aqui em Belo Horizonte tem alguns bairros ainda com essas características. Sagrada Família, Floresta, Santa Efigênia, Bairro Prado. Então, são bairros que os moradores têm identidade e têm raiz com o bairro. É óbvio que nós estamos vivendo hoje uma crise de segurança pública que não atinge só o bairro Sagrada Família, atinge Belo Horizonte, atinge o estado de Minas Gerais e atinge o Brasil. A cidade da minha esposa tem 25 mil habitantes, o índice de criminalidade subiu assustadoramente. Mas eu acho que nós precisamos sim, unir todas as forças da sociedade, certo? Para a gente tentar buscar algumas soluções para trazer um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade, certo? Para os nossos filhos e para a gente que circula no dia a dia, não só no bairro, mas passando pelo bairro também, as pessoas que usam e trafegam, atravessando o nosso bairro hoje, certo? Vindo principalmente do centro. O estádio de Independência é um problema específico. Por quê? Porque normalmente o estádio de Independência nos traz problemas em dias de jogos. Mas nós temos um problema crescente da criminalidade do bairro, que foi colocado pelo vereador Pelé aqui no início, que são assaltos, que são furtos. E por que isso está acontecendo hoje? Quem mora na Sagrada Família sabe que hoje o Sagrada Família mudou a sua característica. Se antes nós tínhamos uma Petrolina, que era um bairro exclusivamente residencial, hoje nós temos a Petrolina, que é um bairro composto, basicamente, por um centro comercial, que movimenta dinheiro, que movimenta pessoas.
E isso, obviamente, em função do aumento da criminalidade, atrai e, obviamente, provoca as facilidades para o cometimento do delito. Então, nós precisamos trabalhar numa perspectiva de que essas forças da sociedade reunidas possam buscar essa solução. E quando nós falamos de independência, gente, quando nós pensamos em independência, no início, quando se trabalhou a reforma, a grande reforma de independência, todo mundo achou que esse seria um grande ganho para o bairro. Hoje, nós recebemos um grande presente de grego. Para não falar, obviamente, do outro problema do próprio Estado de Independência, que é o custo da obra. Uma obra que foi orçada num valor X, nós não sabemos por quê, ela se transformou num valor X ao quadrado. Isso, obviamente, também é um outro problema que passa necessariamente pelo controle da corrupção, passa necessariamente pelo controle das obras públicas. Então, quando o coronel falou que nós somos péssimos cidadãos, coronel, eu vou corrigir. Nós também somos péssimos policiais. É exatamente porque somos péssimos cidadãos. E quando eu falo isso, não falo num tom de crítica, porque eu sou policial e fui policial há 30 anos. Eu falo porque eu sei exatamente dessa cultura de que sempre nós temos que culpabilizar a polícia e a polícia sempre fica na defensiva. Eu penso que essa reunião aqui ela serve exatamente para isso, para acabar com esse divisor de água. Nós não podemos enxergar na polícia uma ameaça e a polícia, vice-versa, não pode enxergar no cidadão uma ameaça. Ainda que esse cidadão seja um cidadão infrator, ou criminoso, ou bandido, ou o nome que você queira dar. Então, nós precisamos, de fato, estabelecer algumas medidas e buscar uma mobilização mais ampla da comunidade no bairro Sagrada Família, sem divergências políticas, e eu vejo uma preocupação aqui na fala do coronel, nesse sentido. Não temos que pensar em Atlético Mineiro, não, vocês vão me desculpar. Eu moro no bairro, nós ouvimos aqui a própria fala do coronel. Se ele tivesse uma casa, ela já queria vender. Não se trata, obviamente, de prejudicar nenhum clube. A ideia não é essa. Mas a ideia é que o clube também tenha consciência de que um jogo com a torcida rival, historicamente, vai trazer muito mais problemas para a polícia fazer o controle do que com um jogo onde as torcidas são mais amigáveis. E o espaço geográfico que tem o nosso bairro hoje não comporta, obviamente, grandes jogos onde nós sabemos que a agressividade da torcida já é conhecida e a sua rivalidade é histórica. Então, são medidas que precisam ser discutidas, que a comunidade precisa, de fato, estar participando mais ativamente dessa situação, para que a gente possa não só buscar resolver o problema específico do Estado de Independência, eu acho que está num bom caminho pelas medidas que já foram anunciadas aqui, necessárias, importantes e urgentes, para exatamente fazer com que a Polícia Militar possa oferecer um serviço de qualidade, mas que ela possa, de fato, interferir no planejamento para mostrar que determinados fatores vão gerar mais insegurança, vão gerar mais violência e, obviamente, a polícia tem que reprimir essa violência. E aí, não querendo defender a polícia, gente, mas polícia historicamente, é uso de força. E uso de força legal. Mesmo o uso de força legal e progressivo, como foi colocado pelo coronel, traz uma série de transtornos para quem mora no entorno do Independência. A gente sabe disso. Uso de bomba, uso de gás lacrimogênio, uso os próprios atos de vandalismo. Então, são coisas que nós precisamos de mudar. Eu acho que o caminho é a educação, mas nós precisamos de fortalecer as pessoas do ponto de vista moral. Eu fico preocupado quando eu vejo as pessoas falar que está ocorrendo a inversão de valores na sociedade. Eu não vejo assim, não. Eu acho que o que aconteceu não foi uma inversão de valores, foi uma frouxidão de valores. Porque o que é certo continua sendo certo. O que é moral continua sendo moral. Não é porque eu estou apertado que eu tenho que simplesmente desabotoar a calça e mijar na porta de qualquer pessoa ou na frente de uma família que está passando. Quem tem senso moral se reprime e ou procura um canto muito reservado ou procura um banheiro. Mas nós da comunidade, do bairro, precisamos de cobrar isso. E aí, coronel, o senhor me desculpe, nós temos que cobrar da polícia. E aí eu estou falando agora como cidadão. Nós precisamos de cobrar da polícia, nós precisamos de interagir com a polícia, nós precisamos de participar um pouco mais, porque, de fato, é como ficar só criticando e tirando pedras. Mas nós precisamos, de fato, entender as dificuldades da polícia para a gente, inclusive, poder propor algumas medidas que sejam compatíveis com o nosso cotidiano dentro do bairro. O meu filho foi assaltado agora, recentemente, na Genoveva de Souza com cônego. Isso. O cara andando dentro do bairro. Por que acontece isso? E aí vai para o 16º, o Tenente Coronel Marcelo. Eu aprendi a fazer policiamento ostensivo com o Coronel Norberto. Estou concluindo.
Coronel Norberto foi, para mim, o pai do policiamento ostensivo para as polícias militares do Brasil. Eu sei da dificuldade que nós temos hoje, certo? Em termos de efetivo, em termos de recurso. A segurança pública sofreu cortes enormes com esse governo atual. Isso, obviamente, provoca, lá na ponta da linha, certo? Reflexos para a polícia militar do ponto de vista de efetividade, porque se você não tem o policial, você não tem como lançar, não quer dizer que nós temos que ter um policial em cada esquina, mas nós temos que ter um policiamento que nós possamos percebê-lo no bairro. E quando eu falo dessa saudade do policiamento ostensivo, não é saudosismo. É porque eu tirei muito policiamento a pé, onde eu passava na rua, conversava com o cidadão, onde eu batia na porta da casa dele para avisar para ele que o carro dele estava aberto, onde eu interagia com ele sabendo quem é que estava roubando naquela área. Eu sei que a Polícia Militar tem essa análise dessas informações, mas a efetividade do policiamento ostensivo, que é exatamente aquele capaz de fazer a prevenção, nós perdemos ao longo do tempo. Porque a política de segurança pública hoje é mais voltada para a repressão. E, obviamente, o policiamento ostensivo é um dos policiamentos mais chatos que existe, por causa da monotonia. Ninguém aguenta ficar parado, achando que o que está acontecendo no crime em algum lugar é que você está ali parado, esperando alguma coisa acontecer. Mas, lamentavelmente, essa monotonia do policiamento preventivo é que faz com que o criminoso pense duas vezes em estar, obviamente, cometendo algum delito. Nós já tivemos episódios gravíssimos na Sagrada Família do ponto de vista da segurança pública. Mas o que nós esperamos, de fato, aqui, com essa participação nossa e com essa colaboração, é que a gente possa, com essa arrancada inicial e com todas as outras reuniões que estão acontecendo com o major, comandando a companhia lá no bairro, que a gente possa estabelecer um estreitamento, uma aproximação com a polícia. Eu não vejo como fazer segurança pública, tanto por parte da polícia militar, por parte do policial, quanto por parte do cidadão que está recebendo essa segurança, se não houver essa proximidade, se não houver essa relação de confiança. Eu preciso de confiar no policial que está na viatura fazendo o patrulhamento do meu bairro. Eu preciso de saber quem ele é. Para mim, ele tem que ter rosto, ele tem que ter nome, eu tenho que saber se ele tem família, eu não preciso saber o endereço dele, ele nem vai falar para mim o endereço dele, mas eu tenho que conhecer um pouco da história desse policial. Eu acho que é o caminho que nós temos que buscar para efetivamente fazer com que a gente possa mudar esse quadro de instabilidade na segurança pública e, obviamente, levar um pouco mais de segurança para o nosso bairro. Por enquanto, as nossas considerações iniciais. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de ouvir agora o senhor Wilson Melo Júnior. Só puxar. Vou puxar aí que vai. Esse aí está travado, hein? Boa noite a todos. A gente está aqui representando a AME Sagrada Família e o Grupo de Fé e Política da Paróquia Santa Edith Stein. Há 3 anos eu gostei muito da sua fala, é bem pertinente. Muito obrigado pela sua fala aí. A gente vem fazendo essa aproximação da polícia com a comunidade e da comunidade com a polícia, através da Rede de Vizinhos Protegido, algumas blocos que nós fizemos a respeito disso, e através também do ponto de redes que nós conquistamos depois de 3 anos de muita reunião, muita luta com a Polícia Militar. Mas, estranhamente, logo em seguida da inauguração do ponto de redes, tivemos a informação de que não poderíamos fazer um mutirão para pintar o local, para colocar o computador no local e para colocar a placa da Polícia Militar no local. E essa informação veio da Secretaria de Esportes. Então, um ganho que a gente teve muito grande está sendo jogado fora. E eu responsabilizo a Secretaria de Esportes por a gente perder de 4 a 5 horas por dia de policiamento ostensivo no nosso bairro. Eu acho que é uma vergonha isso que está acontecendo. Logo na quinta-feira nós fizemos uma reunião, coloquei em votação lá para os moradores sobre um mutirão, para a gente, já com a chegada da polícia, limpar o local, deixar o local mais adequado, colocar o computador para a polícia fazer o registro de ocorrências, e de repente eu não podia entrar com o computador, eu não podia fazer o mutirão. Eu peço aos vereadores, Coronel Pitinini e ao Pelé, que
verifique o que está acontecendo para nós, para que a gente possa dar prosseguimento. Porque há 15 dias nós perdemos de 4 a 5 horas de policiamento ostensivo diário. Não sabia que... nós estamos tendo esse problema. E o que me estranha bastante é porque a Secretaria de Esportes participou de várias reuniões com a gente, com a Polícia Militar, para viabilizar esse ponto de redes. Gente, a gente está falando de 4 a 5 horas de policiamento ostensivo por dia na Sagrada Família, no Horto, no Instituto Agronômico e nos bairros vizinhos. Então, quantos crimes, quantos meliantes utilizaram desse período da falta da polícia para poder cometer seus crimes? Então, eu responsabilizo aqui, a partir daquele momento, a Secretaria de Esportes de Belo Horizonte por essa atitude que muito entristece a todos e prejudica a comunidade. Peço imensamente aos vereadores que verifiquem o que está acontecendo para que a gente possa dar prosseguimento a esse fato e oferecer, através da Polícia Militar, melhor segurança para nós. Eu queria também pedir ao comandante Marcelo, do 16º Batalhão, a gente esteve numa reunião ontem, também com a comunidade, e um ex-policial militar me sugeriu uma ideia que eu achei muito boa, porque tem um batalhão ali no bairro São Marcos, tem uma companhia lá? Tem uma companhia no São Gabriel, justamente. No São Gabriel, e tem uma companhia ali na Conceição do Pará, no Santo Inês, e tem o 16º Batalhão. Então, quando esses carros da Polícia Militar forem fazer o deslocamento entre um e outro, que em vez de passar nas vias arteriais, que tem movimento, que pouca coisa de crime acontece, que passe dentro dos bairros, que passe por dentro da Sagrada Família, que passe por dentro das vias menos movimentadas do bairro, para poder, assim, dar aquela sensação e realmente a segurança melhor para a comunidade. Então, eu peço encarecidamente, cada vez que for deslocar, ou com o comandante, ou com alguém para fazer alguma transferência, qualquer serviço que a viatura for executar, que passe por dentro das ruas menos transitadas do bairro, que é onde acontecem as coisas. Aqui estamos também com o pessoal da Prefeitura de Belo Horizonte, né, da Secretaria Regional Leste. A gente tem conseguido podar algumas copas de árvores que tapam a iluminação. A segurança pública, gente, não é só a Polícia Militar, não. Ela é uma responsabilidade da Prefeitura também. A Prefeitura, uma vez, quando tem uma lâmpada queimada, favorecendo ali que o meliante haja, né, ele vai observar o local onde ele tem melhores condições de atuar. Então, a gente tem conseguido trocar muitas lâmpadas. Agradeço a Prefeitura por estar atendendo os pedidos, né? Hoje é uma responsabilidade da Prefeitura, não é da CEMIG mais, né? Essa iluminação. E peço a todos da comunidade que, se observar uma lâmpada queimada em qualquer local, em qualquer rua, que faça a solicitação. A gente tem vários grupos de segurança que, se não souber fazer, se tiver dificuldade de fazer, coloque no grupo, peça para alguém que saiba fazer, porque é muito importante, faz parte, é um conjunto de ações que melhoram a segurança. Então, minhas colocações são essas. Reitero mais uma vez com o comandante sobre essa atitude de condução das viaturas entre uma companhia e outra, que seria de muita valia para nós. Muito obrigado, vereador Pelé, obrigado ao Coronel Piscinini pela essa audiência aí. Wilson, foram muito pertinentes as 3 colocações suas. Essa primeira é o porquê de não poder colocar uma placa, não poder utilizar esse equipamento que foi tão perseguido pela comunidade. Nós vamos saber disso amanhã, ou hoje mesmo, né? A gente já vai ter essa resposta e vamos envidar esforços junto ao prefeito que isso não pode acontecer. O segundo, eu acho, sabe, Marcelo, não só
em termos do 16º Batalhão, quando o comando do policiamento da capital, eu vou sugerir ao Coronel Winston que converse com os seus comandantes, quem sabe sai daí uma diretriz para que quando as radiopatrulhas forem para os bairros, para as suas companhias e tudo, passem não por vias de trânsito rápido, mas sim por aquelas de menor trânsito, onde a população vai ver a radiopatrulha passar, né, e ela dá uma sensação de segurança muito grande. E a terceira é essa: estaremos sempre à disposição quanto à poda de árvores, né, para que possamos estar aqui em estado, viu, Wilson, se tiver alguma dificuldade, a gente poder também interceder a respeito. Muito obrigado. Eu realmente não sabia que a Secretaria de Esporte que proibiu, né? Você está sabendo? Depois vamos deixar depois o representante da Secretaria de Esporte para falar, né? Eu gostaria de... aí depois, mais no final, eu gostaria de ouvir o senhor Adão Gomes, do CONCEP. Uma boa noite ao nosso vereador Pelé, Coronel Piscinini, toda a mesa e os presentes. Eu não vou falar muito porque acho que não há necessidade. Mas eu observei na voz das pessoas aqui que o problema da segurança não é a polícia nas ruas, a Guarda Civil, a Polícia também Civil. Não é isso. A segurança é preciso realmente de que seja mudado as leis que protegem bandido. E dar mais apoio a quem trabalha e quem quer fazer o bem para a nossa comunidade. A gente está vendo que o bandido tem muito mais valor que um homem que trabalha. Eu tenho observado algumas coisas que um motorista dirigindo um ônibus, um moleque pega a traseira do ônibus, cai lá no chão, o motorista é culpado. Por que isso? E se ele for preso, ele vai ser preso mesmo. E o bandido vai ficar no outro dia tomando outro ônibus. O problema é esse, eu não tenho muita coisa a falar. Tem que fazer isso, mudar as leis, só isso. Muito obrigado, senhor Adão. Vamos ouvir o Elbert Gurgel, representante da Arena Independência. Bom, boa noite a todos os presentes e muito obrigado antecipadamente pelo convite. E muito obrigado, Coronel, pelas palavras. Bom, eu percebo aqui que a tônica é um pouco maior do que simplesmente a segurança pública no entorno da Independência, é realmente do entorno da Independência, e fico satisfeito que, pelo menos aqui, não é a Arena Independência. Bom, no que tange ao empreendimento, é preciso entender que a Arena Independência é uma empresa que foi constituída única e exclusivamente com o intuito para operar o equipamento. Nós assumimos um equipamento devidamente licenciado pelo Estado, com seus objetivos claramente definidos, suas viabilidades econômicas estabelecidas. Como bem disse o comandante, eu tenho um equipamento cuja capacidade dele, liberada, é para 23 mil pessoas. De acordo com as nossos posicionamentos de torcida interna, de divisão, de tudo, são 22.452 lugares, se não me falha a memória, dentro do laudo. 23... Isso. Bom, internamente, é minha obrigação, junto com a Polícia Militar, com o apoio dela, e o coronel bem disse, é impossível fazermos qualquer evento, em qualquer lugar, principalmente na Independência, dar a devida segurança e manter o equipamento em condições de receber 23 mil pessoas, ou 22.542.
nas condições e nas modalidades que o laudo previu. O equipamento, enquanto viabilidade, enquanto ele foi pensado e projetado, ele foi pensado e projetado para receber os 3 clubes, independentemente de torcida. Então, não cabe à Arena Independência interferir na decisão de quem aluga o equipamento em levar um jogo para X lugar ou para outro lugar. Por isso que a recomendação dada pela Polícia Militar, dentro do laudo, ele não obstacularizou o equipamento de ser utilizado pelo Atlético nessas condições. Óbvio que se nós perdermos o Atlético, ou ele decidir, como ele decidiu levar o Botafogo, nós fomos avisados na última hora, assim como a Polícia Militar. Havia uma data já prevista, havia uma reunião solicitada para a Federação Mineira de Futebol e na última hora ela mudou. O Atlético resolveu levar o jogo para lá. Bom, então, não cabe à Arena Independência essa escolha. Contudo, sabemos de todo o problema que a polícia vive, porque o comandante, o coronel o Marcelo, estamos lá no dia a dia, no evento do jogo. Não somos a favor ou contra. A gente tem que fazer o equipamento funcionar. O que é possível, o que é necessário, tudo aquilo que é previsto, solicitado, fechamento das vias, monitoramento externo, tudo isso a Arena faz. Se nós não tivermos os jogos grandes, teremos, como empreendedores, de buscar outra saída para o equipamento. Ou simplesmente chegar para o Estado e falar, olha, ele não é viável sem um Atlético e ponto. Não sei se é esse o ponto. Não sei se vamos chegar nesse ponto. Contudo, eu concordo, haverá um momento em que isso deverá ser decidido. E a gente está lá pronto para isso. Então, esse é o ponto que eu gostaria de dizer. Na questão do entorno da Independência, a gente tem mantido tudo que é possível para ajudar, manter e coibir. Recentemente fizemos uma parceria com o COP, disponibilizando as imagens internas e externas da Arena Independência, não só em dias de jogos, mas em dias de não jogos. Então, ele utiliza as nossas câmeras também, se necessário, e a seu bel prazer, para fazer o monitoramento das vias externas. Da mesma forma, o CCO lá da cidade administrativa também recebe as imagens da Arena Independência. Estamos lá 24 horas por dia, em termos de segurança, e eu estou lá também, todos os dias, eu trabalho dentro da Arena Independência. Então, sim, estamos à disposição, no que for possível, no que der para nós fazermos, mas, conforme o coronel vai expor aí, o representante da prefeitura, nós saímos agora de uma reunião no Ministério Público. O que for exigido, o que for viável e o que for para o bem do negócio, a gente está disposto, a gente tem que estar junto. Senão o empreendimento não vai funcionar lá. Então, todos, se quiserem, podem ir, eu estou lá todos os dias também. A gente está à disposição lá. Ok, comandante? Muito obrigado, Gugel. Vamos ouvir agora o Charles Alexandre, representando a Guarda Municipal. Boa noite a todos, boa noite, vereador Pelé, coronel Piscinini, os comandantes aí da Polícia Militar, demais presentes. Realmente é um problema ali, né, no entorno ali da arena ali do Horto, né, do Independência, né, no que tange a nosso papel da Guarda Municipal, contribuindo com a segurança pública, integrando com outras instituições, né, que fazem todo o trabalho, né, a Guarda Municipal, no quesito trânsito, a gente sempre está apoiando a Polícia Militar, a BH Trans, né, fazendo com que ali o fluxo de veículo, né, tenha a melhor forma possível. Entendemos também que há uma grande dificuldade ali para os moradores no entorno ali de adentrar suas residências, até mesmo sair, né. Nós tivemos até relatos de pessoas de parentes, né, que falam assim que em dia de jogos eles não costumam visitar parente não.
porque às vezes ele vai entrar, mas não consegue sair, ou vai ter que esperar todo aquele, né, esse processo sair. Né? Quanto à fiscalização também, a gente está atuando juntamente aí com a prefeitura, através dos fiscais, né, tentando inibir, pelo menos, a venda clandestina de bebidas, de produtos, né, o que também causa um grande dissabor para a comunidade ali no entorno, até mesmo para o comércio, né, além da sujeira que fica. Né, e eu, né, corroboro aqui com as palavras do Coronel Gianfranco, na questão da educação, que acho que é o primordial, não é questão, nem é de segurança, porque a questão de segurança a gente tenta e, né, faz o esforço, a gente coloca lá, cada dia de jogos, 80, 90, 150 homens ali, pelo menos pela parte da guarda, para poder contribuir, fazer todo um processo, né, para fazer com que a arena possa ter o seu espetáculo ali, né. Porém, realmente tem que ser revisto algumas questões com relação aos jogos, né, para que realmente esse impacto diminua nesse local. Né. Não é acabar com os jogos, eu vejo como que não é acabar, né, a arena, não é isso, mas é rever algumas questões que vão minimizar ou que vão causar menos impacto ali realmente para, né, a comunidade naquele local. A gente também está lá no COP, faz um monitoramento 24 horas né, do entorno ali, exatamente como foi dito aqui pelo representante, né, que disponibilizou lá para o COP, e nós temos lá um efetivo da Guarda Municipal que faz esse monitoramento, através também do Centro Integrado de Comando e Controle na cidade administrativa, né, que também tem o efetivo da Guarda Municipal que faz o monitoramento, juntamente com a Polícia Militar, o pessoal da BH Trans. Né, e o que eu posso falar realmente para contribuir, deixar aqui como contribuição, realmente apontar aqui responsabilidades, eu acho que não é a melhor solução, né? Buscar aqui quem são responsáveis. Eu acho que é contribuir e achar soluções conjuntas com a comunidade, com as instituições de segurança pública, né, para ver qual que fica melhor. É balancear realmente, né, a fim de que a gente possa ter o espetáculo, que é bom para a cidade, né, mas também que não causa tanto impacto para a comunidade e também para a segurança pública, né, que diretamente também é afetado. Então, acho que foi muito boa essa audiência pública. Acredito que essa não vai ser a primeira, que, né, tem que evoluir muito essa reunião, essas conversas, esse debate, mas no intuito realmente de fazer com que essa discussão não venha, né, trazer impactos para todo mundo. Então, essas minhas palavras, né, a Guarda Municipal se coloca à disposição no que precisar, para contribuir no que for necessário. Obrigado. Muito obrigado. Eu também, como morador do bairro, depois eu queria saber do Sidney e do Coronel Marcelo. Eu moro a um quarteirão ali do Grota, né? E realmente... Desculpa, Marcelo. O meu ou o seu, Coronel? Às vezes eu vou à tarde ou à noite com a minha netinha ali, eu vejo que fica muitos adolescentes, né, sentados ali, fumando e tudo. E realmente eu queria ver o que pode ser feito. Em torno da Independência ali, eu acho que já é mais controlado. Mas ali na praça de esporte do Grota, realmente ali é uma fragilidade violenta. Eu vejo as mães... as mães com os netos, com os filhos ali, que reclamam demais. O que a gente pode ser feito, né? E vamos ouvir o Tenente Coronel Marcelo, por favor, Coronel. Primeiro, boa noite ao vereador Coronel Piscinini, vereador Pelé, na pessoa de quem eu cumprimento as demais pessoas da mesa e quem está nos assistindo. Eu sou o comandante do 16º Batalhão, responsável pela região leste e nordeste de Belo Horizonte. E ouvindo aí algumas questões aqui levantadas, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: o 16º Batalhão hoje, ele atende 72 bairros de Belo Horizonte, não é só o Sagrada Família, não. São 72 bairros que são atendidos pelo meu batalhão. São 450 mil pessoas que moram nesses 72 bairros.
Fora a população flutuante que passa todos os dias na Cristiano Machado e Antônio Carlos, que também é responsabilidade do meu batalhão. Então nós temos um público estimado por dia de 1 milhão de pessoas que passam na área do meu batalhão. Para fazer isso tudo, dar segurança para isso, esse 1 milhão de pessoas, hoje eu tenho 450 militares para fazer 24 horas por dia, de domingo a domingo. E o policial, ele precisa de férias, ele adoece, ele tem os problemas de ordem particular dele também. Então, mesmo com toda essa deficiência, de janeiro a maio, porque o junho está fechando hoje, nós, só o 16º Batalhão, nós efetuamos 1.985 prisões de infratores. E aí, aproveitando a fala de alguns, eu reforço o seguinte: segurança pública não é só um problema da Polícia Militar. Para isso existe um sistema de defesa social, que nós temos incluído a Prefeitura, a Polícia Civil, que é responsável em investigar os crimes quando ocorrido. Então, o senhor me disse que o filho do senhor foi assaltado. O senhor já procurou saber se a Polícia Civil está investigando o assalto do seu filho? Então, Um minutinho, eu vou responder para o senhor. Primeiro que eu nem registrei a ocorrência. Pois e é. vou explicar por quê. Por Por 2 vezes solicitei a Polícia Militar e eles não mandaram viatura. Se for para a gente estabelecer, eu acho que uma situação desse tipo, nós vamos começar a apontar as falhas no sistema. Se eu, que sou policial, não acionei uma viatura por causa de um furto de um celular, imagina que eu tirei 30 anos, imagina um cidadão comum, uma pessoa que está assustada. E eu não fiz isso, vou dizer por quê. Por 2 vezes eu acionei o 190. Na primeira vez eles não foram, me deixaram esperando 1h30, era um atropelamento da tia da minha esposa. Não foram. Eu tive que correr atrás de imagem para localizar o motociclista que atropelou. A segunda vez foi um arrombamento na casa dela, que ela já mudou para o interior em função do acidente. Fiquei 2 horas esperando a viatura, não foi. Eu telefonei para lá, ainda fui obrigado a ouvir do despachante que eu era obrigado a esperar a viatura chegar. Eu falei, mas tem 2 horas que eu estou esperando para registrar um furto, um arrombamento. Mas se eu tenho que esperar, eu falei, não, está cancelado, não vou esperar ninguém, tchau. Então, quer dizer, é por conta disso, coronel. Desculpe, tá? Eu interromper, mas é por conta disso que, lamentavelmente, eu entendo as dificuldades, entendo a falta de recursos. Eu acho que a Polícia Militar está pedindo socorro, porque a gente sabe que não é fácil fazer segurança pública para 450, aliás, né, para 450 mil pessoas, não é fácil, em 72 bairros, as dificuldades são enormes. Mas nós estamos aqui exatamente para não buscar culpado. Eu não gosto de ficar apontando o cidadão como culpado em segurança pública, não. Eu acho que nós precisamos de estabelecer um trabalho de parceria. Ok, então eu digo para o senhor que o senhor está errado de ter feito isso. Porque, senhores, nós trabalhamos com base em informações reais. A gente não faz trabalho empírico. Eu acho que ali está tendo um aumento ou uma diminuição de crime. E é por atitudes igual a do senhor, que não registrou a ocorrência, não teve a paciência de esperar, é que, quando a gente pega a estatística do bairro Sagrada Família nos 2 últimos meses, eu acabei de receber aqui, nós estamos com redução criminal. Ao contrário do que está todo mundo falando. A sensação de segurança pode ter diminuído, mas o número de registros de ocorrências diminuiu também. Então, eu tenho que trabalhar com inteligência, com dados. Eu não posso fazer policiamento por achismo. Então, eu tenho tabulado lá todas as informações estatísticas e a partir dali que a gente elabora estratégias de combate à criminalidade. Eu tenho que combater onde está ocorrendo o maior crime, maior incidência de crime. Então, aproveitando o que o senhor disse também, que o senhor não teve a paciência, é um dos motivos também da demora da viatura. Porque as pessoas só conhecem o número 190. Ninguém conhece o número da prefeitura. Tem um buraco no meio da rua, ele não sabe para quem ligar. Ele não conhece o número da BH Trans porque tem alguém estacionado na porta da garagem dele. Ele liga o 190. E aí, senhores, o senhor coronel conhece bem o sistema. O número de acionamentos no 190 para situações que nem sequer são contravenções penais, solicitando presente de viatura, são milhares por dia. De chegar ao ponto da pessoa ligar para o 190... porque tem um gato morto em cima do telhado do vizinho dele que está incomodando o cheiro dele. Isso é problema de polícia?
Cadeia zoonose da prefeitura, ela não sabe nem que existe. Então, senhores, não é querer justificar, mas ser policial aqui no Brasil é muito difícil. É muito difícil. Porque o senhor disse, só quer conhecer o policial. Mas quantas vezes que o policial está lá na porta da casa da pessoa, ele sequer recebe um bom dia? Ao contrário, eu já tive reclamação, inclusive do Sagrada Família, a gente fazia a Operação Blitz, falar assim, me ligaram e falaram assim, que você está espantando a minha freguesia. Tira a operação daqui. Então, gente, é muito complicado agradar a todos. É muito difícil. Tá? Eu falei aqui, nós prendemos quase 2.000 pessoas. Se os senhores me perguntarem, dessas 2.000, quantos continuam presos? Eu aposto que muito pouco. Dessas 2.000 pessoas. Né? E cobrar da Polícia Militar é muito fácil. Porque a gente está ali ostensivo. A gente que está próximo da comunidade. Né? Mas cadê o resto do sistema de defesa social? A Polícia Civil que não investiga, que não dá resposta. Né? O Poder Legislativo, que é quem elabora as leis fracas. Para os senhores terem ideia, nós prendemos pela 32ª vez, autor de roubo. 32ª vez que ele é preso por cometer roubo. E aí, quando a gente prende o camarada pela 32ª vez, ele fala assim, pode me prender, amanhã eu estou livre. Então, o problema não é só da Polícia Militar. Né? Perpassa pela sociedade que só gosta da polícia quando ela precisa. Quando não precisa, critica a polícia. Se vê a Polícia Militar prendendo lá um menor, ela está doida para criticar a PM. Né? Doida para filmar uma ação, né? Às vezes algum uso da força, para criticar. Né? Reclamam conosco, nós temos problema de morador de rua. Tá, o que a polícia vai fazer? Ele está lá deitado no meio da rua, lá, vocês querem que eu faça o quê? Eu vou prender ele? Isso é problema da Polícia Militar? Que o morador de rua está lá na porta da sua casa, lá, te incomodando? Isso é problema da Polícia Militar? Eu tenho para onde levar esse cara? Então, senhores, eu queria muito falar isso porque é muito fácil jogar pedra em quem aparece. E quem aparece é a Polícia Militar. Que a gente está lá fardado, com o nome aqui estampado na nossa farda. Né? Agora, os demais atores do cenário estão todos escondidos. Né? E cai tudo na conta da PM. Né? O comandante do Batalhão de Choque acabou de dar um depoimento aqui fantástico. Né? Todo mundo preocupa com tudo, mas quando dá errado, é culpa da polícia. Dias de jogo na Independência, eu sou responsável pela área externa do batalhão. Desses 450 policiais militares que eu acabei de dizer que eu tenho para tudo, eu tenho que deslocar 100 policiais. Só para fazer policiamento no jogo. Ou seja, a gente acaba fazendo, descobrindo, né, deixando frágil os demais setores em prol de um evento. E eu sou obrigado a fazer. Ué. Então, eu queria que todos entendessem isso. Porque cobrar da PM é fácil. Cobrem também dos demais órgãos de defesa social. Vão agora ali no Ceflam, agora, convido vocês a irem no Ceflam, a delegacia lá, para os senhores verem como está de preso, do lado de fora, inclusive. Mas isso ninguém fala. Isso ninguém fala. A quantidade de viaturas que nós temos lá agora, tomando conta de preso. E aí, o crime aumenta, a culpa é da Polícia Militar. Como se nós só existisse a Polícia Militar para fazer tudo. Ora, querem o policial próximo? Eu também quero. Hein? Eu queria ter um policial na porta da minha casa, todos os dias. Né? Quem não quer? Quem não quer? Agora, o companheiro aqui deu a ideia de fazer passagens de viaturas. Isso é feito todos os dias. Cartão programa, viatura, ela não sai para o turno sem direcionamento. Agora, quando ocorre o crime e o camarada sequer registra a ocorrência, eu não vou saber que existe essa ocorrência. Então, para mim, o assalto não existiu. O assalto não existiu. Se eu pegar a mancha criminal lá do local, está 0. E aí me atrapalha na hora de fazer o planejamento.
certo? Então, o ideal seria que você acionasse o 190 e em 5 minutos tivesse uma viatura na porta da sua casa. Mas por conta dessas pessoas que ligam para o 190 à toa, fora os trotes que são corriqueiros, a viatura vai demorar mesmo. Nas chamadas nós temos que dar prioridade. Furto é furto, mas às vezes eu tenho um homicídio, eu tenho um roubo à mão armada. Qual que os senhores acham que eu vou priorizar no atendimento? Até isso eu tenho que filtrar. Então, bateu o carro. Ok, ele entra numa fila de espera, porque se eu tiver ocorrências de maior prioridade, eu tenho que priorizar as coisas, gente. Não é por chegada, ordem de chegada, não. Não é assim que funciona, não. Não é assim. Porque se eu tenho lá um acidente de trânsito sem vítima e uma ameaça à mão armada, eu vou na ameaça. Então, é muito cômodo para as pessoas entenderem assim, eu liguei, eu tenho que ser atendido de imediato. Depende. Depende de uma série de fatores. Eu queria muito, não só eu, como qualquer outro policial militar, atender 100%. Então eu convido os senhores, moradores do bairro Sagrada Família, para comparecer nas reuniões que o Major Ronaldo é o comandante da 20ª Companhia, e dos majores que eu tenho no meu batalhão, dos comandantes de companhia, é o que mais tem interação comunitária. A população do Sagrada Família, do Santa Teresa, ela é muito exigente. Ela é muito exigente. Mas colaborem também. Porque, por exemplo, nós estamos com uma onda de assalto a vans escolares aí. Infelizmente, nós pedimos a um morador que tem uma câmera de segurança as imagens para nos ajudar a ir atrás dos bandidos. Ela ficou com medo, falou assim, não, eu não vou não, porque vocês vão prender, ele vai achar que fui eu que passei a imagem. E não dá. Então, enfim, como que a gente faz? Então, sou coronel, sou vereador Pelé, era o que eu tinha a dizer. A Polícia Militar está sempre disponível, 24 horas por dia. Nós colocamos a nossa vida em risco todos os dias na hora de sair de casa. Não sei se eu volto para casa, todos os dias. Há 28 anos e meio nessa profissão, que eu amo de paixão. Agora, ser policial aqui no Brasil é muito difícil, gente. Muito difícil. Quando a gente vê a legislação que beneficia o bandido e prejudica aquele que está a favor da lei, e a própria população abraça isso, é muito complicado. Tá? Então era o que eu queria dizer. Coronel Marcelo, por favor, sobre a reunião com o Ministério Público. Sim, voltando agora ao assunto da Minas Arena, a gente está chegando agora, o próprio eu, Gugel, lá do Ministério Público, sobre exatamente essa questão dos reflexos dos jogos do Independência na área, na região do entorno ali. Foram levantadas uma série de questões, obviamente que já foi dito aqui, a geografia urbana do bairro não colabora para esse monte de pessoas estarem aglomeradas ali, principalmente com rivalidade. Infelizmente, hoje, a cultura do nosso país de torcida o cara vai para matar o outro mesmo. Ele não vai para assistir o jogo, muitas das vezes. Ele vai para matar, para brigar, para depredar. Então, obviamente, que isso impacta também na segurança pública. Dias de jogos ali, a gente tem um aumento crescente de furtos, de arrombamentos, de depredação, de perturbação do sossego e por aí vai. Por conta justamente de um espaço muito pequeno para estar ali com muitas pessoas. Ou seja, é questão de capacidade viária. É eu colocar 200 pessoas onde cabe 100 nas ruas, não internamente, mas eu estou falando do lado de fora. O esforço que a gente faz é imenso, e eu até disse isso aqui, a gente acaba deixando de atender o público para as ocorrências gerais em prol de um evento particular, e nós não ganhamos nada mais com isso, nem água. Isso diga-se de passagem, porque às vezes o cara acha assim, está trabalhando lá, deve estar levando um por fora. Negativo. Tá? Muito pelo contrário, vou consolidar aqui as palavras do meu eterno comandante Jean Franco, que é sábado, domingo, meu policial, em vez de estar na casa dele, lá com a família dele, está lá trabalhando em jogo, que o cara tem que pagar para entrar. E ele está lá do lado de fora, lá, sofrendo,
né? E ainda sabendo que ele está deixando de cobrir lá o setor que ele deveria estar fazendo o patrulhamento dele. Tá? Então, isso não é só no Independência, isso também é no Mineirão, essa alocação de recursos. Agora, obviamente que o espaço geográfico do Independência, ele não é apropriado para jogos de grande porte, principalmente quando há grande rivalidade entre torcidas, né? Atlético Cruzeiro, não dá para jogar ali, né? Nós temos problemas de acesso, nós temos problemas de transporte público, o uso maior lá é do metrô, na Estação Horto. Torcedores de ambos as torcidas chegando ali, obviamente que vai ter confronto. E aí eu pergunto, senhores acham que dá para colocar um policial em cada ônibus, um policial em cada vagão do metrô? Seria o ideal, né? Não tem, não. Não tem, não. Tá? Isso é demagogia, a pessoa achar e querer exigir isso. Isso é demagogia. Tá? Porque já foi dito aqui, nós estamos na fase de contenção de despesa, né? O Estado, a União e por aí vai. Então, eu não preciso nem de ficar falando sobre isso. Certo? Agora, entendam o papel da Polícia Militar e colaborem. Tem que cobrar da gente, sim, tem. Mas tem que entender o nosso lado também e nos ajudar. E cobrar as autoridades, mudança de lei. Por exemplo, aí eu já entro na questão até de competência da Câmara Municipal. No Independência, especificamente do lado de fora, dia de grandes jogos, o maior instrumento utilizado para lesionar as pessoas são aquelas garrafinhas de cerveja. De vidro. E não há nenhuma legislação proibindo o comércio daquelas garrafas. Eu acho e entendo que a Câmara Municipal poderia elaborar uma lei proibindo a comercialização de garrafas de bebida, de garrafas de vidro e espetos, que são utilizados para agredir as demais pessoas do lado de fora. Eu convido, quem mora lá sabe, agora quem não mora, vai lá depois de um jogo, 1 hora depois do jogo, as ruas elas viram um mar de garrafas de vidro. E na hora que o batalhão de choque tem que entrar em confronto, seja lá com torcida organizada ou desorganizada, como queiram, o maior instrumento de lesão nas pessoas é a garrafa de vidro e os espetos. E aí não tem como a gente coibir, não tem como a prefeitura coibir, porque não há legislação que proíba. Então, fica aqui o nosso pedido, que isso seja estudado. É de competência do município fazer uma lei em Belo Horizonte sobre isso, a exemplo que tem já essa lei em diversos outros municípios, inclusive de outros estados. Está faltando isso, porque na hora que morrer uma pessoa, machuca todos os jogos, mas o dia que morrer uma pessoa ali, com uma garrafada, seja ele um cidadão civil ou um policial militar, eu acho que a gente não vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro, não, e dormir com tranquilidade, porque essas oportunidades que a gente está tendo aqui, é a hora de falar. É a hora de falar. Então, senhores vereadores, eu gostaria que os senhores colocassem em pauta esse tipo de lei, pensar sobre isso, né? A proibição da comercialização de garrafas e espetos num raio de 1 ou 2 quilômetros no entorno do estádio. E isso talvez não vai resolver o problema, mas que vai minimizar, eu tenho certeza absoluta que sim. E aí fica o nosso pedido. Parabéns, Marcelo, pela fala. Pode ter certeza que eu e o coronel vamos sentar amanhã com nossos assessores e obrigado pela indicação. Realmente, garrafas, os espetos, que são os principais objetos quando tem confrontos, né? E realmente nós, cidadão, nós temos que não só cobrar da Polícia Militar. Nós temos que cobrar, nós parlamentares, eu já fiz uns 3, 4 ofícios, aonde nós temos competência, que é o município, né, pedindo mais guarda municipal e tudo, mas vem sempre a mesma resposta, falta efetivo. Então, realmente, cai na mesmice. Mas nós, comunidade, nós temos que buscar alternativas, como a rede vizinho, câmaras, e facilitar esse serviço para vocês, da Polícia Militar. Então, parabéns aí e muito obrigado pela... Vereador, posso fazer um adendo? Sim, bem rápido? Com certeza. Eu já adiantei para o Atlético, existe um desejo do Atlético de aumentar a arquibancada do Estádio de Independência.
ali onde ficam os vestiários, ele gostaria de fazer uma outra arquibancada. Por parte da Polícia Militar é totalmente inviável. A capacidade do Estado passaria a ser 30 mil torcedores. Aumentaria 5 mil? Não, quase 7 quase mil. 7 mil. 7 mil. Então, assim, não tem condições de o bairro absorver mais gente durante os jogos. Sobre esse tema, Gurgel, você pode das arquibancadas? Na verdade, isso sempre foi almejado pelo Atlético, pela administração. Todos os estudos que nós temos praticamente inviabilizaram a questão. E até pelo momento que vive o futebol, eu particularmente acho que isso não deve acontecer. Eu particularmente acho. E, de toda forma, ele caberia um licenciamento, né, de grande monta, porque ali é complicado, eu concordo com o senhor. Ok, vamos ouvir o Anselmo, que está representando o secretário Janur. Boa noite, Coronel Piscinini, boa noite, vereador Pelé do Vôlei, através dos quais eu cumprimento os demais membros da mesa e a todos os presentes. Bom, a minha fala sobre os eventos no entorno do Estádio da Independência, eu vou ser bem rápido, mas antes eu queria falar uma coisa, puxando um gancho que o Coronel falou aqui. A questão de segurança de todos, ligar para 190 por causa de cachorro morto na rua, em cima de telhado. Nós temos um serviço, a Central 156 da Prefeitura, a equipe de zoonose vai lá e recolhe. Poda de árvores, liga para um 156, vai lá e faz o planejamento, verifica se é o caso de poda, de supressão ou o que for, mas uma satisfação vocês vão receber. Lâmpadas queimadas, de igual forma. Morador de rua, existe uma equipe específica para isso. Não pode fazer o que aconteceu há 3 semanas lá no Santa Teresa, que deu um problema danado. 3 policiais militares, 3 guardas civis, uma equipe com psicólogo, assistente social, todo mundo para tirar um morador de rua lá no Santa Teresa. A vizinha ficou com dó, resolveu levar para a casa dela. Levou para a casa dela. Ele, a mulher dele, os cachorros e mais não sei quantos carrinhos de mão de lixo. No outro dia ele voltou para o mesmo lugar com tudo. Isso para a prefeitura é caro e é trabalhoso. Mas 156 está lá, gente. Esse tipo de coisa é da prefeitura. Vocês têm que conversar mais com o pessoal da associação, das várias associações de bairro da região região do Sagrada Família. Bom, vamos lá. A questão do entorno. Nós, há algum tempo atrás, provocamos o Ministério Público porque a rua de fogo que é feita em alguns eventos estava nos dando medo. Nós vimos algumas filmagens e ficamos apavorados. Ficamos com medo de acontecer uma tragédia. O Ministério Público foi provocado, todos os envolvidos, seja o locatário do estádio, Polícia Militar, Guarda Municipal, todos foram chamados à conversa. E hoje nós tivemos a 3ª ou 4ª reunião, que eu achei que de todas foi a mais profícua, a mais proveitosa de todas. O Atlético ele não é dono do estádio, ele é locatário, ele aluga. A Arena, o Estádio de Independência, entende que a responsabilidade dele vai até a porta. Da porta para fora, ele não tem responsabilidade, o problema dele é interno, no que nós, até certo ponto, concordamos com eles. Foi apresentado hoje pela Begatrans um novo planejamento quanto à questão do entorno, de como é que vai ser trabalhada agora, questão de estacionamento, questão de locomoção. É um estudo, vai ser implantado como teste nos próximos jogos, vamos ver como é que vai ficar isso. Questão de venda de bebida. Os comerciantes, os bares lá, nós temos como coibir. A prefeitura vai lá, combina, a gente acerta com os proprietários. No dia do jogo, eles não vendem entregando as garrafas, ele vende, põe no copo plástico e entrega para a parte. O nosso problema ali é o cara que chega com a caixa de isopor para vender. É muita gente. E outra, é um morador do entorno que abre a garagem dele e começa a vender ali dentro da garagem dele, sem documentos, sem legislação. O cara que tem o bar regularmente instalado, ele tem que ter um banheiro. O cara que abriu a garagem dele não tem banheiro para poder, ele não é obrigado a ter o banheiro. O cara do isopor, menos então.
O cara do isopor, quando ele vende com garrafa, a fiscalização consegue recolher mesmo com lata, mas a prioridade é com as garrafas. Por quê? Porque nós sabemos o que pode resultar disso. É um trabalho incessante que vai continuar. Hoje foi acertado não é uma força-tarefa, um grupo que vai estudar e nós vamos fazer algumas operações daqui para frente, envolvendo a Regional Leste, o 16º Batalhão, BH Trans, Guarda Municipal, que nós vamos pedir uma atuação mais efetiva da Guarda Municipal nessas operações. A questão do entorno ali, a preocupação nossa não é só com a Rua de Fogo que acontece. O bairro Sagrada Família tem 45 mil habitantes. O estádio comporta 20 e poucos mil, quase que 50% da população. O bairro não tem condição de absorver tanta gente de uma vez. É muita gente. Por mais que você colocar 100 policiais militares, por melhor que os policiais sejam, não dá nem para o começo. É um inferno aquilo ali. Eu concordo com o coronel. Eu, se morasse ali, eu já tinha vendido a casa e mudado ali, porque, olha, não tem condição. Dia de jogo é um inferno. Eu posso mostrar para vocês as fotografias de como fica depois do jogo o entorno. A prefeitura gasta um dinheiro grande para poder fazer a limpeza. As demais partes, tanto os clubes locatários quanto a arena, se for do lado interno, se ele puder vender bebida lá dentro, ele tem banheiro lá para isso. Do lado de fora, eles entendem que não tem exposição. Isso foi tudo discutido com o Ministério Público. Vou passar uma cópia, que está aqui comigo, está sem assinatura, que eu peguei correndo, porque senão não dava tempo para chegar aqui. Mas depois, se quiser, amanhã eu recebo por e-mail com as devidas assinaturas todas envolvidas. Já mandou? Eu peguei lá antes de todo mundo assinar e saí correndo. O que acontece? Nos próximos 10 dias, nos próximos 20 dias, vai começar um estudo maior envolvendo o pessoal da limpeza urbana, o pessoal da Polícia Militar e principalmente da Prefeitura, no tocante ao que está acontecendo no entorno. A gente tem que dizer o seguinte, a gente faz o que pode e o que não pode, a gente senta, discute e vê como é que nós vamos conseguir formalizar isso dentro da estrita legalidade. Certo? No mais, a gente está sempre à disposição, o Pelé do vôlei está sempre lá com a gente, o Coronel também está sempre lá, nós estamos à disposição de vocês para o que for necessário, portas abertas no que for necessário. Obrigado. Ok. Vamos ouvir o Cisne, representando a Secretaria Municipal de Esporte. Boa noite a todos e a todas. Na pessoa do vereador Coronel Pessinini e vereador Pelé, eu cumprimento os demais componentes dessa mesa. Bom, realmente é um assunto de alta complexidade. Porque quando nós falamos de segurança, ou melhor, de insegurança, realmente é aquilo que a gente vê todo dia, todo minuto, né, em Belo Horizonte, né, no Aipiri, não é no bairro ali, é no país inteiro. Realmente, eu concordo, nesse momento a gente tem que ser muito coerente nas nossas reflexões e tomar muito cuidado com as palavras, né, porque a palavra é igual flecha, uma vez atirada ela não volta mais. Então, eu acho que é uma de responsabilidade total. Nós estamos passando nesse país um momento, acho que um dos momentos mais difíceis, nos meus 58 anos, que o país encara, que o país atravessa. É uma crise, não é da segurança apenas, é uma crise moral. Porque ninguém respeita mais a polícia militar como deveria. A polícia militar, responsável pela segurança do cidadão, entendendo que o maior patrimônio de uma população é o seu povo, ela faz o que pode. E como bem disse tanto o coronel Jean Franco e o tenente-coronel Marcelo, é enxugar gelo. Nós temos fragilidade na legislação, e quando se há fragilidade na legislação, automaticamente você potencializa a capacidade do infrator. E isso vem acontecendo no longo dos dias, no longo dos anos. E eu não passo, né, eu moro em outro bairro, obviamente,
Mas eu imagino o que não deve estar passando os moradores em torno do Mineirão. Do Independência, perdão, do Independência. Pelo amor de Deus. Tanto sacrifício, comprar uma casa, uma moradia, e hoje você não ter condições sequer de proteger seus filhos de atos indecentes que acontecem. Não digo só sem segurança, não. É você tirar o pingolim na frente dos filhos de quem for e fazer xixi onde tiver, ninguém respeita ninguém, o cheiro de urina, ou seja, acabou o respeito, acabou qualquer senso de moralidade. Eu sou gestor esportivo, né? Não tenho a expertise da gestão de segurança, para isso tem aqui a Polícia Militar, mas sei o que vocês estão passando. É difícil, companheira. Porque nós que somos do bem, nós sabemos. Nós queremos criar nossos filhos da melhor forma possível e passar o princípio da moralidade, os valores morais, éticos para os nossos filhos, e está difícil. Porque nós estamos com uma arma poderosa do outro lado, entendeu? Que é a total insegurança, que é a total inoperância contra nós. Então, nós, gestores públicos, segurança pública, cidadãos, nesse momento eu me coloco como cidadão aqui, a gente está impotente. Bom, com relação à questão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, é lamentável que a gente hoje, né, tenha eventos esportivos e que nesses eventos esportivos existam pessoas de má índole que queira realmente aproveitar do momento para tirar proveito de alguns atos ilícitos. Isso é chato. A gente vê furto, roubo, latrocínio, e não é só evento esportivo, não. Eu vejo também festa infantil acontecendo. Então não vamos colocar simplesmente o evento esportivo como pano de fundo. Está em todos os lugares. Logicamente, com um número de 25, 45, 30 mil pessoas, a possibilidade é muito maior de acontecer. Mas eu acredito que o maior problema, embora o Estatuto do Torcedor, né, diga aos gestores que são corresponsáveis por todas as ações, planejamento, eu acho que nós temos que melhorar não só a qualidade dessa gestão em todos os aspectos, mas principalmente a interlocução. Infelizmente, a gente vive ainda um momento, no século XXI, que cada um olha para a sua caixinha. Eu olho o meu, faço o meu. O outro está tudo certo, o outro lá. E não é assim que funciona hoje. Se todas as partes não estiverem conectadas, fica difícil a gente minimizar. Não estou dizendo nem resolver a curto prazo, mas minimizar essas questões. A outra que eu posso realmente salientar aqui é que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer era responsável por planejar as diretrizes de política de esporte e lazer no município de Belo Horizonte, ligados a vários outros aspectos, equipamentos esportivos. Ela faz o que pode. Eu gostaria até de saber depois do Wilson, né, que é o representante da associação, qual citou aqui a secretaria que proibiu, eu até gostaria de saber, para me poder levar, viu, vereador, o conteúdo dessa proibição e da que natureza é. Porque realmente eu não consegui entender muito bem aonde foi que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ela intercedeu e proibiu alguma coisa que seja de benefício para a população. Eu desconheço. Estou dizendo que não estou dizendo que não haja, não, mas gostaria de saber porque eu quero levar para a Secretaria para poder rever qual que é essa questão. E colocar aqui, pedir aos senhores, é uma questão mais de reflexão. Eu acho que o problema maior não é na falta de dinheiro. Porque muitos falam de problema da política de esporte, que não tem isso, com equipamento esportivo. Você sabe muito bem, vereador, os senhores vereadores, que a gente constrói, revitaliza equipamentos esportivos, mas, infelizmente, 15 dias depois, ele está todo depredado. Todo arrebentado, furtam tudo, levam tudo, é um absurdo. Se o problema fosse dinheiro, estava resolvido. Constrói e se mantém. O problema não é o dinheiro, o problema é a falta de educação. Esse é o grande problema que nós estamos passando. Esse é o grande câncer que nós estamos passando no nosso país. E é uma geração que nós estamos pagando agora, que não é de só agora, não, isso já é resultado de muito tempo atrás.
E eu chamo para a reflexão de todos os senhores aqui, que essa questão de fragilidade da legislação também é uma questão de educação. Fragilidade na legislação, que impede dos senhores, lá na ponta, de procurar fazer com que cumpra a obrigação da segurança pública. Porque é enxugar gelo. Você prende o infrator, deu o flagrante, 2 horas depois ele olha para a sua cara, dá risada, como eu vejo, canso de ver todo dia, 6 horas da manhã, em alguns programas na televisão, sendo entrevistado, o infrator, o criminoso, ele dando risada da polícia, falando que daqui a pouco está saindo, é isso mesmo. Eu tenho no meu telefone aqui algum zap que eu não consigo realmente acreditar. A forma que eles falam, eu nasci para esse mesmo, vou fazer mesmo, na hora que eu sair, vou roubar outra vez, vou matar, e eu sei que não vou ter nada. Então, olha onde nós estamos, aonde nós chegamos no nosso país. Então, só para poder finalizar, eu acho que o maior problema nosso é realmente falta de educação. E a educação não é a educação que nós temos que transferir para a professora da escola dar, é a educação da nossa família. É pai e mãe que educa, não é professora que tem que levar esse fardo. A verdade é essa. Então, nós temos que mexer aonde realmente está o problema. O problema está ali. É a educação dentro da própria família. Muitos desses jovens que foi citado aqui em equipamentos esportivos, que ficam usando drogas ilícitas, né? Mas alguns deles também aparecem em casa de famílias boas, com tênis novo, com relógio novo, que não foi o pai nem a mãe que deu, mas para o pai não se perturbar, está cansado, veio do trabalho, a mãe também trabalhou o dia inteiro, não vou me apurrinhar não, deixa. Então ele usa o relógio, que não sabe de onde que veio, o tênis de onde que veio, e assim vai. Essa é a realidade que está acontecendo. Bom, então só para poder finalizar, eu acho que nós temos que mexer numa zona que é de suma importância. E aqui não é só a questão da polícia militar, do gestor público, da política pública, do Estado, dos vereadores legislativos, não. É da sociedade de uma forma geral. Nós entendermos que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Porque a verdade é o seguinte, as pessoas, elas não são resistentes a mudanças. Elas são resistentes a serem mudadas. Desde que não entre na zona de conforto dela, está tudo bem. Você quer aprender lá, polícia militar? Vai, mas aqui você não vai mexer comigo, não. Deixa eu vender minha cerveja aqui dentro, deixa eu fazer meu negócio. Mas aqui não, vai lá. Então, essa, infelizmente, é o que está acontecendo no nosso país. Então, é um assunto, por que eu iniciei falando que de alta complexidade? Porque eu não vejo solução rápida. Eu vejo, sim, o desespero dos moradores que estão aqui. E que se eu estivesse morando também nesse local, eu estaria, talvez não estivesse aqui, porque eu teria já vendido para ir para outro lugar. Mas é lamentável a gente saber que um evento esportivo, onde tem um equipamento dessa magnitude que tem hoje a Arena Independência, que foi de muita luta para poder ter, porque muita gente reclama. Pô, nós não temos um campo bom para poder ter um jogo de futebol, nós não temos isso, é feito. Solucionou? Não solucionou. Porque o problema não está no equipamento esportivo. O problema está na falta de educação. E digo assim, até discordo, é inversão de valores, sim. Porque no momento que a polícia prende, faz a política da tolerância zero, alguém vem dando pedrada na polícia militar. Aí vem direitos humanos, porque não pode tratar o bandido dessa forma, não pode tratar aquele dessa forma, e assim vai. E a gente fica nessa roda sem saber o que fazer. Bom, então, finalizando, viu, nobres vereadores e todos aqui participantes, eu, sinceramente, não tenho expertise da segurança pública, né? Mas digo, como gestor esportivo, gestor público, que esse assunto é de uma alta complexidade total e tem que iniciar dentro da nossa casa. Não tolerando, não se intimidando, não compactuando com determinadas coisinhas que talvez nos traga algum certo conforto, mas para o cidadão e para o próximo não está trazendo. Então, quer dizer, nós temos que sair da nossa zona de conforto e começar a analisar de forma mais coletiva tudo. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Sidney. Eu só queria que o Wilson Melo pontuasse essa reunião na Secretaria de Esporte, que proibiu o ponto de redes, para a gente ver com o secretário de governo, diretamente, o que houve. Eu
creio, o vereador Pelé e o vereador Piscinini, Sidney, Secretaria de Esporte, e aqui também o nosso colega aqui da Regional Leste. Eu acho que a gente não precisa e não deve entrar em detalhes, a gente tem que agir. Eu pediria à Secretaria de Esportes que amanhã eu passasse lá e pegasse um ofício da Secretaria de Esportes autorizando que a Polícia Militar utilize o espaço e que a gente possa estar fazendo um mutirão para poder limpar o local que está todo pichado. E gostaria também desse ofício da Secretaria Regional Leste, tanto da parte da Gerência de Saúde, quanto da parte do próprio secretário. Então, eu queria saber se poderia contar com esse ofício da Secretaria de Esportes, autorizando a utilização do espaço, bem como a sua limpeza, né, do lado externo do imóvel, e também queria saber da parte da Regional Leste se a gente poderia contar com esse ofício autorizando que a comunidade, tentando ajudar a segurança pública, possa estar realizando esse serviço e oferecendo um espaço para a Polícia Militar melhorar o atendimento dela no local. Ô Wilson, você falou que a Secretaria proibiu, né? Com quem que vocês conversaram? Porque eu e o Coronel Piscinini amanhã nós vamos intervir. O vereador, eu não vou entrar em detalhes, mas eu só poderia entrar no local com equipamento de computador, colocar a placa no local e dar início às atividades da Polícia Militar depois que eu tivesse um ofício da Secretaria de Esportes autorizando que isso fosse feito. Então, a única coisa que a gente pede, acho que não precisa ter mais delongas a respeito disso, nós temos urgência. A violência é muito grande, a gente tem urgência. Então, eu gostaria de saber se amanhã eu poderia passar nas duas secretarias e pegar esse ofício para que a comunidade esteja amparada para poder estar realizando isso e poder estar viabilizando com mais urgência esse serviço de segurança. O Wilson, você vai me desculpar a insistência, mas eu acho que quando a gente fala que foi proibido, a gente tem que falar o nome. Isso, Essa questão que, não, eu gostaria de não. Foi proibido, eu gostaria de saber, eu estou aqui representando a Secretaria de Esportes, fico surpreso, não sou o secretário, quem responde, a autoridade máxima da secretaria é o secretário, mas eu estou aqui representando, e eu, com alguns anos de secretaria, desconheço que a secretaria fosse capaz de proibir qualquer tipo de ação que trouxesse benefício para a população. Então, eu gostaria que você falasse aqui quem foi que proibiu, e proibiu o quê? O quê? Sidney, como eu já disse anteriormente, eu só poderia entrar com os equipamentos necessários para o início das atividades da polícia com o ofício da Secretaria de Esportes. Onde, querido? Entrar então, onde? Dentro do espaço que a Secretaria de Esporte, durante 3 anos, combinou com a gente de ceder para que a polícia pusesse Ponte Redes. Por favor. Mas você, na Secretaria, eu acho que você deveria ter tido essa informação com os próprios gerentes lá. Não, porque é uma coisa importante que está acontecendo lá. Qual que é? Me fala, é o espaço entre o vestiário, onde ficam os seguranças. O espaço entre o vestiário e a sala do pessoal da academia da cidade. É aquele espaço ali, no campo do Grota. Então, eu acho bobagem a gente entrar em mais detalhes. Eu só obedeci porque eu acho conveniente que você não corra risco, nem a comunidade corra risco, de estar mexendo no equipamento público para o bem, mesmo sendo para o bem, de ser barrada através de uma situação dessa. Então, eu só quero oficializar essa nossa entrada. E, mais uma vez, eu pergunto, amanhã eu teria condições de estar pegando esse ofício, autorizando? Olha, eu não posso te responder que amanhã você pode ir a hora que você quiser na secretaria. Qualquer pessoa tem acesso livre à secretaria. Tá? Agora, isso vai ser levado ao secretário para poder saber qual que é o conteúdo, porque realmente eu não posso te dizer sim ou não, porque eu não tenho conhecimento disso. A única coisa que eu me proponho a fazer, enquanto representante nesse momento da secretaria, é chegar amanhã, primeira hora, e tratar de levar esse assunto ao secretário e que imediatamente, então, ele tome a providência
provavelmente ele vai fazer isso, de ligar para poder chamar para uma reunião. Eu acho que o que tem que ser feito de imediato é isso, porque eu não conheço o conteúdo realmente. Agora, me proponho a levar esse assunto e saber o que está acontecendo para que seja tomada uma medida o mais rápido possível. Ok? Anselmo, quer pontuar alguma coisa? É porque ele pediu uma licença da Regional Leste, eu não estou sabendo licença do que nem para quê. Me explica, por favor. Não seria licença, é um ofício autorizado. Nós estamos mexendo com equipamento público, e isso é complicado. Você mexer, fazer alguma reforma, fazer algum tipo de atividade dentro do equipamento público, né? Por exemplo, eu acho terrível o campo do Grota não poder sobreviver por ele só. Por que não, gente? Vamos aprovar aí, vereadores. Vamos aprovar uma lei para poder ter divulgadores lá naquele alambrado lá, para poder... Nós estamos precisando lá no campo, por exemplo, de pó de borracha. O campo que pode durar 15 anos vai acabar durando mais 2 anos só, vai durar 5 anos. Então, nós não temos recurso para isso. A Secretaria de Esporte não disponibiliza. Então, não é uma licença, não. É só um ofício autorizando que a associação AME, através da comunidade, possa estar fazendo esse benefício. O campo pertence à Secretaria. É o equipamento de esportes. Eu não posso autorizar nada lá. Quem pode autorizar qualquer movimentação então, lá moçada, para não prolongar, tá? Já passou 1h30 de audiência, vamos sentar amanhã com o secretário de esportes e ver essa sessão, essa audiência pública é gravada, então realmente a secretaria teve uma denúncia forte que falou que a secretaria proibiu. Então amanhã nós vamos ver com o secretário, pode ter certeza que eu sou morador do bairro, tem muitos moradores, nós não queremos que prejudique o bairro Sagrada Família. Pode ter certeza que amanhã cedo vou te procurar, Sidney, e vou ligar para o secretário para a gente ver quem proibiu. E se não aparecer quem proibiu, nós vamos ver de que forma nós vamos conseguir a autorização para instalar, que é um benefício para a comunidade. Tá? Não, para não prolongar, tá? Eu vou terminar essa audiência pública, mas foi vereador, de grande... me permite só com uma contribuição. Sim? O que eu acho que está acontecendo aqui, me leva a mal não, é mais ruído na comunicação, desentendimento. Isso aí. Primeiro que o espaço lá é do município. Uhum. Então, o município não pode chegar simplesmente ou ceder isso de qualquer forma. Certo. Então, obviamente, é o seguinte, eu acho que o caminho correto, não é nem ofício, tá? Você me permite, viu, sim? Obviamente, tem que haver uma sessão por comodato do município para o Estado desse espaço, para que a Polícia Militar possa utilizar. Então, está fácil resolver isso. Aí, no secretário de governo, fazer a tramitação de modos que esse espaço possa ser cedido e a comunidade trabalhar nele lá para a Polícia Militar ocupar. É só isso que tem que fazer. Isso aí. Eu agradeço a todos pela participação, tá? Todos que participaram da mesa, pela contribuição, e pode ter certeza, com audiência pública, uma discussão desse nível, quem vai ganhar é o bairro Sagrada Família. Tá? Então, agradeço a todos e declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos.